Grande Conflito. Versão original. Ellen White. Capítulo 28. O juízo investigativo. Diz o profeta Daniel: continuei olhando, até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Daniel 7, versículos 9 e 10. Assim foi apresentado ao profeta a visão do grande e solene dia, quando os caracteres e as vidas dos homens seriam passados em revistas diante do juiz de toda a terra, e cada homem deveria receber o galardão de acordo com as suas obras. O ancião de dias é Deus, o Pai, diz o salmista. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 92. É Ele a fonte de todo ser, de toda lei, que deve presidir o juízo. E os santos anjos como ministros e testemunhas, em número de miríades, assistem a esse grande tribunal. Estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será esquecido. Daniel 7, versículos 13 e 14. A visão de Cristo aqui descrita não é segundo o advento de Cristo, à terra. Ele vem ao ancião de dias no céu para receber o domínio e a glória e o reino que lhe serão dados ao fim de sua obra como mediador. Foi essa vinda e não o seu retorno à terra que foi predita na profecia e se cumprir ao término dos 2.300 dias, em 1844. Assistido pelos anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote penetra o lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus para se empenhar nos últimos atos de sua ministração em favor do homem, executar o juízo investigativo e fazer expiação por todos os que são tidos por dignos de receber seus benefícios. No serviço típico, apenas aqueles que haviam comparecido diante de Deus com confissão e arrependimento, e cujas transgressões, mediante o sangue da oferta pelo pecado, eram transferidos para o santuário, tinham parte no serviço do dia da expiação. Assim, no grande dia final da expiação e juízo investigativo, os únicos casos considerados são aqueles do professo povo de Deus. O julgamento dos ímpios é uma obra distinta e separada, e acontece em tempo posterior, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se o primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que
não obedecem ao segundo ao Evangelho de Deus. 1 Pedro 4:17. Os livros de registros no céu, nos quais os nomes e os anjos e os atos dos homens são inscritos, devem determinar as decisões do juízo. Diz o profeta Daniel. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. João, o revelador, descrevendo a mesma cena, acrescenta: ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse 20, versículos 12. Alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Lucas 10:20. Paulo fala de seus fiéis coobreiros, cujos nomes se encontram no livro da vida. Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Daniel, olhando para um tempo de angústia qual nunca houve, declara que o povo de Deus será livrado dele. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel 12:1. E o revelador diz que unicamente entrarão na cidade de Deus aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21:27. Há um memorial escrito diante dele, no qual estão registradas as obras boas dos que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Malaquias 3:16. Suas palavras de fé e atos de amor estão registrados no céu. A isso se referiu Neemias quando disse: lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Neemias 13:14. No livro memorial de Deus, cada ato de justiça é imortalizado. Ali, cada tentação resistida, cada mal vencido, cada palavra de eterna piedade expressa estão fielmente registrados. E cada ato de sacrifício, cada sofrimento e tristeza suportados por causa de Cristo estão ali marcados. Diz o salmista: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas do teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Salmos 56:8. Há também um registro dos pecados dos homens, porque Deus há de trazer o juízo todas as obras até a que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12:14. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas palavras será justificados, e pelas tuas palavras será condenado. Mateus 12:36 e 37. Os secretos propósitos e motivos aparecem no infalível registro, pois o Senhor trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. 1 Coríntios 4:5. Eis que estão escritas diante de mim as vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais. Isaías 65, versículos 6 e 7. A obra de cada homem passa em revista diante de Deus, e é registrada por sua fidelidade ou infidelidade. Defronte de cada nome nos livros celestiais, é colocado com terrível exatidão cada palavra injusta, cada ato egoísta, cada dever não cumprido
e cada pecado secreto, juntamente com cada ardilosa hipocrisia, as negligências, as advertências e reprovações enviadas pelo céu, o tempo e as oportunidades desperdiçadas, a influência exercida para o bem ou para o mal, com todos os seus resultados de longo alcance. Tudo é anotado pelo anjo escrevente. A lei de Deus é o padrão pelo qual os caracteres e a vida dos homens são avaliados no juízo. Diz o sábio Salomão: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo todas as obras. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. O apóstolo Tiago admoesta aos irmãos: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 2:12. Aqueles que no juízo serão tidos por dignos terão parte na ressurreição dos justos. Jesus disse: mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas, capítulo 20, versículos 35 e 36. E mais uma vez declara que os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida. João 5, 29. Os justos mortos não serão ressuscitados senão após o juízo, no qual são eles havidos por dignos da ressurreição da vida. Por essa razão, eles não estarão presentes em pessoa no tribunal, quando seus registros forem examinados e seus atos decididos. Jesus aparecerá como seu advogado, para pleitear em seu favor perante Deus. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora, por nós, diante de Deus. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus, capítulo 9, versículo 24 e capítulo 7, versículo 25. À medida que os livros de registro são abertos no juízo da vida, de todos os que creram em Jesus, passa em revista diante de Deus. Principiando com aqueles que o primeiro viveram sobre a terra, nosso advogado apresenta os casos de cada sucessiva geração e encerra rigorosamente investigado. Nomes são aceitos e nomes são rejeitados. Quando alguém tem pecados, dos quais não houve arrependimento e perdão, os quais permanecem nos livros de registro, seu nome será eliminado do livro da vida, e o registro de suas boas obras apagado do livro memorial de Deus. O Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Êxodo 32, 33. E disse ele ao profeta Ezequiel: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, dos atos de justiça que tiver praticado não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Ezequiel 18, 24.
todos os que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados e pela fé reivindicaram o sangue de Cristo com o seu sacrifício expiatório, têm o perdão aposto ao lado de seu nome nos livros celestiais. Como se tornaram praticamente participantes da justiça de Cristo e seu caráter visto como em harmonia com a lei de Deus, seus pecados são apagados e eles considerados dignos da vida eterna. O Senhor declara através do profeta Isaías: Eu mesmo, sou o que apago tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Disse Jesus: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Apocalipse 3, 5. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei ele diante de meu Pai, que estás no céu. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. O mais profundo interesse manifestado entre os homens, nos vereditos dos tribunais terrenos, não representa senão palidamente o interesse mostrado nas cortes celestiais, quando os nomes inscritos no livro da vida passam em revista diante do juiz de toda a terra. O divino intercessor apresenta súplica para que todos os que venceram pela fé em seu sangue tenham suas transgressões perdoadas, sejam restaurados ao seu lar edênico e coroados como co-herdeiros consigo do primeiro domínio. Satanás, em seus esforços para tentar e enganar nossa raça, pensará que podia frustrar o plano divino na criação do homem. Mas Cristo agora pede que seu plano seja levado a efeito, como se o homem nunca houvesse caído. Solicita para seu povo não apenas perdão e justificação plenos e completos, mas uma parte em sua glória e assento sobre o seu trono. Enquanto Jesus está rogando pelos súditos de sua graça, Satanás o acusa perante Deus como transgressores. O grande enganador procurou levá-los ao ceticismo, induzi-los a perderem sua confiança em Deus, apartá-los do seu amor e fazê-los quebrantar sua lei. Agora, ele aponta para o registro de suas vidas, para os defeitos de caráter, a dessemelhança com Cristo, que tem desonrado seu Redentor, para todos os pecados que ele ostentou a cometer, e por causa desses, ele reivindica como seus súditos. Jesus não desculpa seus pecados, mas mostra seu arrependimento e fé, e reclamando perdão para eles, ergue suas mãos feridas diante do Pai e dos santos anjos, dizendo: eu conheço pelo nome, tenho-os gravado nas palmas das minhas mãos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e constrito. Não o desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. E ao acusador de seu povo, ele declara: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Zacarias 3, 2. Cristo revestirá seus fiéis com a prova da justiça, com sua própria justiça.
para nem ruga, para que possa apresentá-lo ao seu Pai como igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios 5, 27. Seus nomes permanecem registrados no livro da vida, e a seu respeito está escrito: andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Apocalipse 3, 4. Assim se cumprirá integralmente a promessa do novo concerto. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá. Os pecados de Judá, mas não se acharão. Jeremias 31, 34 e capítulo 50, versículo 20. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, o orgulho e adorno para os de Israel, que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida. Isaías, capítulo 4, versículos 2 e 3. A obra do juízo investigativo e o apagamento dos pecados devem cumprir-se antes do segundo advento do Senhor. Visto que os mortos devem ser julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam eliminados antes do término do juízo, onde seus casos são investigados. O apóstolo Pedro declara inequivocamente que os pecados dos crentes serão apagados quando vierem os tempos de refrigério. E envie ele o Cristo, já que vos foi designado Jesus. Atos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Quando o juízo investigativo encerrar, Cristo virá e sua recompensa estará com ele, para dar a cada homem segundo suas obras. No serviço típico, o sumo sacerdote, tendo feito expiação por Israel, saía e abençoava a congregação. Assim, Cristo, no encerramento de sua obra como mediador, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, 28. Para abençoar seu expectante povo com a vida eterna, como sumo sacerdote após a remoção dos pecados do santuário, confessava-o sobre a cabeça do bode emissário. Assim Cristo porá todos os seus pecados sobre Satanás, o originador e instigador do pecado. O bode emissário que portava os pecados de Israel era enviado ao deserto. Levíticos 16, 22. Dessa forma, Satanás, arrostando a culpa de todos os pecados que fez o povo de Deus cometer, ficará confinado à terra durante 1000 anos, que não estará desolada. Então estará desolada, sem habitantes, e sofrerá, ao final, a total penalidade do pecado nos fogos, que haverão de destruir todos os ímpios. Assim, o grande plano da redenção alcançará seu cumprimento na final erradicação do pecado e no livramento de todos os que estiveram dispostos a renunciar ao mal. No tempo apontado para o juízo, o encerramento dos 2.300 dias em 1844, teve início a obra de investigação e eliminação dos pecados. Todos os que já professaram o nome de Cristo devem passar por seu minucioso escrutínio. Tanto os vivos como mortos devem ser julgados, segundo suas obras, conforme os que se acham escritos nos livros. Pecados dos quais não houve arrependimento e abandono não serão perdoados e riscados dos livros de registros, mas neles permanecerão para testemunhar contra o pecador no dia de Deus.
Esse pode ter cometido seus maus atos à luz do dia ou nas trevas da noite, mas estes serão abertos e manifestos diante daquele com quem temos de tratar. Os anjos de Deus testemunharam cada pecado e o gravaram nos seus infalíveis registros. O pecado pode ter sido ocultado, negado, encoberto de pai, mãe, esposa, filhos e companheiros. Ninguém, senão o próprio culpado, pode ter a mínima suspeita do mal cometido. Mas este está patente diante das inteligências celestiais. O negor da mais escura noite, os segredos de todas as artes enganadoras, não são suficientes para encobrir um só pensamento do conhecimento do Eterno. Deus tem um registro exato de cada conta injusta, de cada negócio desonesto. Ele não é enganado pela aparência de piedade. Não comete erros em sua avaliação do caráter. Os homens podem ser enganados pelos que são corrompidos de coração, mas Deus penetra todos os disfarces e lê a vida interior. Quão solene é este pensamento! Dia após dia, passando para a eternidade, leva seu volume de registros para os livros celestiais. Palavras, uma vez ditas, atos, uma vez perpetrados, não podem mais ser revogados. Os anjos registram tanto o bem quanto o mal. O mais poderoso conquistador terreno não pode fazer voltar o registro de um simples dia. Nossos atos, nossas palavras e mesmo nossos motivos mais secretos, todos têm seu peso em decidir nosso destino para a felicidade ou para a desventura. Embora esquecidos por nós, darão seu testemunho para justificar ou para condenar. Como os traços fisionômicos são reproduzidos com precisão infalível na fotografia, assim o caráter é fielmente delineado nos livros celestiais. Todavia, com pouca atenção é dada em relação a esse registro que está perante o olhar atento dos seres celestiais. Fosse afastado o véu que separa os mundos visível e invisível, e os filhos dos homens contemplassem o anjo registrando cada palavra e ato, os quais devem ser encarados novamente no juízo. Quantas palavras que são diariamente proferidas seriam detidas? Quantos atos ficariam sem ser praticados? No juízo, o uso de cada talento será minudentemente verificado. Como temos empregado o capital a nós confiado pelo céu, receberá o Senhor em sua vinda aquilo que é seu com juros? Temos nós aprimorado as faculdades manuais, físicas e intelectuais que nos foram confiadas para a glória de Deus e a bênção do mundo? Como temos usado nosso tempo, pena, voz, dinheiro e influência? O que temos feito por Cristo na pessoa dos pobres, aflitos, órfãos e viúvas? Deus nos fez depositário de sua santa palavra. O que temos feito com a luz e a verdade a nós dadas, para tornar os homens sábios para a salvação? Não há nenhum valor na mera profissão de fé em Cristo, mas apenas no amor revelado mediante as obras é contado como genuíno. É somente o amor, à vista do céu, que se torna de valor qualquer ato. O que quer que seja feito com amor, embora possa parecer pequeno na consideração dos homens, é aceito e recompensado por Deus. O egoísmo oculto dos homens
permanece revelado nos livros celestiais. Há um registro dos deveres não cumpridos em relação aos semelhantes, de esquecimento das reivindicações do Salvador. Ali verão eles o quão frequentemente foram entregues a Satanás o tempo, o pensamento e a força que pertenciam a Cristo. É triste o registro que os anjos levam para o céu. Seres inteligentes, professos seguidores de Cristo, estão concentrados na aquisição de possessões mundanas ou no gozo de prazeres terrenos. Dinheiro, tempo e força são sacrificados em exibição e condescendência própria. Poucos, contudo, são os momentos dedicados à oração, à pesquisa das Escrituras, à humilhação de alma e confissão de pecados. Satanás inventa inúmeros artifícios para ocupar nossas mentes, para que não se detenham na obra com a qual devemos estar melhor familiarizados. O arqui-enganador odeia as grandes verdades que revelam um sacrifício expiatório e um mediador todo-poderoso. Ele sabe que tudo depende de desviar as mentes de Jesus e sua verdade. Aqueles que pretendem usufruir os benefícios da mediação do Salvador não devem permitir que coisa alguma interfira em seu dever de aperfeiçoar a santidade do temor de Deus. As preciosas horas, em lugar de serem despendidas nos prazeres, na ostentação ou na busca do lucro, deveriam ser dedicadas a um fervoroso e devotado estudo da palavra da verdade. O assunto do santuário e do juízo investigativo deveria ser claramente entendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmos do conhecimento sobre a posição e obra de seu grande sumo sacerdote. De outro modo, ser-lhes-á impossível exercer aquela fé que é essencial para este tempo, ou para ocupar a posição que Deus deseja que assumam. Cada indivíduo tem uma alma para salvar ou perder. Cada um deve entregar o grande juiz. Cada um deve enfrentar o grande juiz face a face. Quão importante, então, que cada um contemple e frequente a solene cena em que o juízo se assenta e os livros são abertos. Quando, como com Daniel, cada indivíduo deve estar em sua sorte no final dos dias. Todos os que têm recebido luz sobre esses assuntos devem dar testemunhos das grandes verdades que Deus lhes confiou. O santuário celestial é o verdadeiro centro da obra de Cristo em favor deles. Diz respeito a cada alma vivente sobre a terra, desvenda-nos o plano da redenção, transportando-nos para o final do tempo e revelando a triunfante conclusão do conflito entre a justiça e o pecado. É sumamente importante que todos investiguem a fundo estes assuntos e sejam capazes de dar resposta a cada um que lhes pedir razão da esperança que neles há. A intercessão de Cristo em favor do homem no santuário celeste é tão essencial ao plano da salvação como foi sua morte sobre a cruz. Por sua morte, deu ele início a essa obra, e após a ressurreição, ascendeu ao céu para completá-la. Pela fé, devemos entrar com ele além do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós. Hebreus 6, 20. Ali é refletida a luz do Calvário. Ali podemos obter uma percepção mais clara dos mistérios da redenção.
A salvação do homem é realizada a custo infinito para o céu. O sacrifício é feito e é igual aos mais amplos reclamos da lei de Deus transgredida. Jesus abriu caminho para o trono do Pai e, através de sua mediação, o sincero desejo de todos os que a Ele vêm em fé podem ser apresentados perante Deus. O que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que as professa e as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Se aqueles que ocultam e desculpam suas faltas pudessem ver como Satanás exultam sobre ele e como ele escarnece de Cristo e dos santos anjos por sua conduta, apressar-se-iam em confessar seus pecados e abandoná-los. Por meio dos defeitos de caráter, Satanás opera para obter controle de toda a mente. E ele sabe que se estes forem acariciados, será bem-sucedido em seu intento. Portanto, está constantemente buscando enganar os seguidores de Cristo com seu fatal sofisma de que lhes é impossível vencer. Mas Jesus apresenta em seu favor as mãos e o corpo feridos e declara a todos que o seguem: a minha graça te basta. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29 e 30. Que ninguém veja então seus defeitos como incuráveis. Deus dará fé e graça para vencê-los. Estamos agora vivendo no grande dia da expiação. No serviço típico, enquanto o sumo sacerdote estava fazendo expiação por Israel, era exigido de todos que afligissem suas almas pelo arrependimento do pecado e humilhação perante Deus, com receio de serem eliminados do meio do povo. De modo semelhante, todos os que têm seus nomes gravados no livro da vida deveriam agora, nos poucos dias remanescentes de seu tempo de prova, afligir as almas diante de Deus, com tristeza pelo pecado e verdadeiro arrependimento. Deve haver profundo e fiel escrutínio do coração. O espírito leviano e frívolo, nutrido por muitos professos cristãos, deve ser abandonado. Há uma tremenda luta diante de todos os que querem subjugar as más tendências que combatem pelo domínio. A obra de preparação é de caráter individual. Não somos salvos em grupos. A pureza e a devoção de um não supre a necessidade dessas qualidades de outro. Embora todas as nações devam passar em juízo perante Deus, todavia ele examinará o caso de cada indivíduo como um escrutínio tão cuidadoso e penetrante, como se não houvesse outra pessoa sobre a terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha, ou ruga, ou coisa semelhante. Solenes são as cenas ligadas com a obra de encerramento da expiação. Momentosos são os interesses nela envolvidos. O juízo está agora tendo lugar no santuário celeste. Por mais de 40 anos essa obra tem estado em progresso. Logo, ninguém sabe quão presto ela estará passando ao caso dos vivos. Nossa vida deve passar em revista diante da majestosa presença de Deus. Neste tempo, mais do que em qualquer outro, convém que cada alma ouça a advertência do Salvador
Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13:33. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3:3. Quando a obra do juízo investigativo for concluída, o destino de todos será sido decidido, para a vida ou para a morte. O julgamento termina pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Cristo, olhando para esse tempo, declara no Apocalipse: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse, capítulo 22, versículos 11 e 12. Os justos e os ímpios ainda estarão vivendo na terra em seu estado mortal. Os homens estarão plantando e construindo, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final e irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Antes do dilúvio, depois de Noé entrar na arca, Deus o encerrou dentro do imenso navio e deixou os ímpios de fora. Mas por 7 dias o povo, não sabendo que sua destruição estava determinada, continuou em sua descuidada vida de amor aos prazeres e zombando das advertências do juízo iminente. Disse o Salvador: assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus, capítulo 24, versículo 39. Silenciosamente, despercebida como ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que marcará a fixação do destino de cada homem. A retirada final do oferecimento de misericórdia aos homens culpados. Vigiai, pois, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Marcos, capítulo 13, versículos 35 e 36. Perigosa é a condição daqueles que, cansados de vigiar, se voltam para as atrações do mundo. Enquanto o homem de negócios estiver absorvido na busca do ganho, enquanto o amante dos prazeres estiver buscando satisfazer seus desejos, enquanto a escrava da moda estiver se adornando, poderá ser a hora em que o juiz de toda a terra pronuncie a sentença. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Daniel, capítulo 5, versículos 27. Continua no próximo capítulo. Shalom. Obrigado